Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo. Nós que estamos quase chegando ao final da nossa obra, né, do livro Libertação. Hoje estamos recebendo a nossa querida irmã Eva da Conceição, do grupo Fraternidade Espírita Humberto de Campos, aqui em Itaperuna. Ela que apresentará o capítulo 18 e titulado Palavras de Benfeitora. Temos na harmonização a Rita Zambuja, na prece inicial o Eugênio Correia e o nosso querido Brígido encerrando. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para absorver tudo que a nossa irmã Eva trouxe para dividir conosco. Nós possamos dar início ao nosso estudo, iniciando com a nossa irmã Rita. Com você, Rita. Boa noite, do livro Minutos de Sabedoria do Pastorino, a página 83. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confia naquele que o fortalece. Que assim seja. Meus irmãos e irmãs, vamos orar. Pai de altíssima bondade, Mestre Jesus, querido amigo e orientador de todas as horas, espiritualidade bendita que inspira e orienta os trabalhos da nossa casa e de todas as casas, que em nome de Ti, Jesus, trabalham pelo bem e na caridade. Que hoje possamos ter, através dos estudos apresentados pela nossa irmã Eva da Conceição, para quem pedimos que seus mentores a inspirem adequadamente, para que ela possa dar a palavra adequada a cada um dos nossos ouvidos, e que possamos deixá-las se enraizar em nossos corações, para podermos aplicar cada dia da nossa caminhada aquilo que for próprio do que hoje vamos estudar. Que assim seja, Pai querido. Então pedimos a permissão para dar início aos nossos estudos dessa noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Rita. Mais uma vez, boa noite àqueles que acabaram de adentrar a nossa sala. Estamos hoje recebendo a nossa querida irmã Eva, do grupo Frater, Fraterno de Espírita Humberto de Campo, de Itaperuna. Ela irá apresentar o capítulo 18 para nós, intitulado Palavras Benfeitoras. Boa noite, Eva, e sinta-se à vontade, embora virtual, na nossa casa, na Sociedade Espírita Fraternal. Boa noite, a palavra é sua, minha irmã. Seu áudio está fechado, né? Agora. É um prazer estar com vocês, mais uma vez, porque já tive com vocês uma vez, aí em Friburgo, quando eu fui convidada pelo Pestalozzi, e também estive aí. Agora estamos mais uma vez juntos, e gratidão a Deus por esta oportunidade, e que possamos buscar os ensinamentos deixados pelo mentor, né, pelo André Luiz, que resolveu trazer para nós fatos da vida espiritual. E eu achei interessante que nesse um dia
esses dias para trás, estávamos conversando com uma pessoa que desistiu de ser, segundo ele, desistiu de ser espírita porque achava as obras de André Luiz muito fantasiosas, uma das questões, né? E a gente lê as obras de André Luiz e consegue entender o que se passa lá e por que nós estamos passando aqui. Tantas desditas, mas ao mesmo tempo tendo a proteção divina. Então, é como ele falou, né, que possamos enraizar estes ensinamentos em nossos corações para que a gente não desanime, não desista, não abra mão das nossas convicções na primeira dificuldade. E neste capítulo continua então a saga de ajuda à nossa companheira e a ajuda que a veneranda, né, a benfeitora Matilde, e não se coloca como título de benfeitora, não se coloca como título de uma pessoa acima de nós, né? E mostra que ela também tem as suas dificuldades internas, que ela também passa por tristezas, por dificuldades, por desilusões. Mas a gente percebe com isso que existe uma característica, uma virtude em todos aqueles que vão, à medida que vão se aprimorando, que é a humildade e que é a conscientização daquilo que ela tem de melhor, que ele expressa através das ações e aquelas dificuldades internas que ela convive com ela. Então, começando daí, já é um ensinamento para nós. Todo capítulo, além de ser a continuidade desta história que já está acabando e que vai terminar, né, com a redenção, a rendição de Gregório, como a gente puder analisar, mas vem, então, neste capítulo, após André Luiz e sua equipe, junto a Gúbio, passando o dia cuidando das fortalezas, cuidando da vibração que impeçam aqueles que querem, que são seguidores, são mandatários, né, de Gregório, para poder não deixar que a ajuda seja feita. E, nesse sentido, eles passaram o dia inteiro, não só protegendo a casa, mas também buscando, apoiando, acolhendo aqueles que, com certeza, desistiram de estar do outro lado, se arrependeram realmente e estão precisando, estão pedindo ajuda para que eles possam mudar o seu olhar, o seu pensamento, as suas ações, acalmar as suas emoções. E aí, André Luiz, né, seguindo o roteiro traçado por Gúbio, está nesse trabalho. Quando chega no final do dia, Gúbio então apresenta, fala de uma reunião que vão ter à noite e que, para que todos pudessem trabalhar nesta reunião, porque na hora de uma reunião pública, a gente pode trazer para nós, mas na hora de uma reunião pública, na hora de um estudo, nós estamos sendo beneficiados, com certeza. Mas além do benefício que nós estamos recebendo, nós somos trabalhadores, à medida que nós colocamos as nossas boas vibrações a trabalho dos mentores espirituais, a trabalho da equipe que está regendo, que está cuidando daquela reunião. Então, todas as coisas que aconteceram, que acontecem, né, nesta reunião, que acontecem no dia a dia, nós podemos trazer ensinamentos para as nossas vidas. Estamos lendo, estamos estudando a passagem da vida após a morte, na outra dimensão. Né? Mas tudo que acontece na outra dimensão também acontece entre nós. E se nós precisamos aprender para que o nosso pós-desencarne seja mais tranquilo, seja mais passível de ajuda espiritual, porque nós sabemos que todos nós temos os nossos protetores espirituais e que na hora do nosso desencarne, seja ele de que forma for, nós temos a proteção deles ao nosso lado, nós temos o amparo deles. Mas
Se nós estivermos ainda muito apegados à matéria, se nós estivermos descrentes da vida, se nós não acreditarmos que existe outras possibilidades, nós mesmos nos afastamos desta proteção. E aí, então, esses nossos queridos, eles buscam continuar na vigilância, mas respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, nesse sentido, a reunião que acontece nesta noite, nós podemos buscar das palavras de Rúbio, das palavras da benfeitora, das palavras daqueles espíritos que se colocam como arrependidos, precisando de ajuda, de proteção, de orientação. Nós podemos trazer isso tudo para a nossa vida atual, para que a gente vá se preparando, se conscientizando e torne o nosso retorno ao mundo espiritual de uma forma mais fácil de ser amparado. Porque nós sabemos que nós vamos dar conta daquilo que nós não conseguimos diante da nossa consciência. E aí precisa estar consciente, arrepender, aceitar ajuda e depois separar. Então, nós precisamos começar agora enquanto encarnados. E um dos objetivos de André Luiz é justamente esse. Então, nessa reunião, que aconteceu depois desse trabalho diário, tinha como objetivo que a benfeitora Matilde viesse até eles, primeiro com o objetivo de estar junto, de compartilhar, de doar boas energias, de prestar certos esclarecimentos, e aí no capítulo após esse, tem o desfecho, que não vai ser da nossa parte, não é? Fechado, então, pensando então neste capítulo 18, nós vamos ver então que Rúbio começa a se pede a todos que esqueçam dos velhos erros cometidos, para que possa, com o coração mais amenizado, com a alma mais aberta a tudo aquilo que vai passar, também possa estar doando energias, doando fluidos, doando ectoplasma, para que facilitasse a vinda da benfeitora Matilde, que dentro da sua humildade não se coloca como tal, mas que nessa noite ela vem de planos mais altos para poder ajudar no resgate de Gregório, para poder trazer ensinamentos. E nós sabemos que quanto mais elevado o espírito, mais dificuldade ele tem de estar nas esferas inferiores, porque existe a diferença de energia, a diferença de vibração. Mas eles estão prontos a estar conosco, mesmo sabendo desta dificuldade. E todos nós sabemos que uma materialização, ela precisa de muitos cuidados. Cuidados, né, na nossa dimensão. Mas nós vamos observar aí na reunião de público que também precisa desses mesmos cuidados. Então, se nós pensamos que o fenômeno da materialização se dá apenas no nosso plano físico, enquanto encarnados, nós vamos observar nas obras de André Luiz, nós vamos observar nesta reunião, de que também acontece a materialização, no sentido de que espíritos mais evoluídos ainda precisam buscar o ectoplasma, precisam juntar todos os elementos necessários para que ele possa se mostrar para todos e não só para alguns. Então, com essa preocupação, Rubio vem e começa a buscar fazer com que essas pessoas, né, estes espíritos desencarnados, que estão ali naquela reunião, pudessem ajudar no que vai acontecer. E aí ele traz recomendações interessantes que servem para todos nós em nossas reuniões públicas, em nossas reuniões mediúnicas, especificamente as de materialização para as casas que fazem este tipo de trabalho. Então, serve para a nossa vida. Então, ele convida para quando nós estivermos
numa reunião desse jeito, que a gente possa esquecer dos velhos erros cometidos. Porque se a gente ficar naquele momento focado no negativo, na ideia daquilo que nós fizemos no passado, nós não vamos conseguir nos alinhar com aquilo que é preciso. E aí ele fala para esquecermos os velhos erros cometidos, que tomassem atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Que o caso de Margarida, né, envolvia muitas pessoas e que tinham que manter a superioridade moral. Então, nesse momento, o Rubio decide fazer uma prece. E aí ele faz uma bela prece. E eu fiz alguns destaques que servem de roteiro para nós. Nesta prece, ele pede a ajuda do plano espiritual maior. Então, enquanto nós aqui imaginamos que nós estamos pedindo para aqueles que estão na outra dimensão, aqueles espíritos que estão já à nossa frente, imagina então que eles também, essa outra dimensão que nós imaginamos como superior a nós, eles estão pedindo ajuda, o Google está pedindo ajuda de espíritos de um patamar mais elevado. Isso me faz lembrar da nossa escala evolutiva, né? E dentro da própria escada, próprio degrau evolutivo que nós temos várias dimensões. Então, é muito interessante nós percebermos que o momento de transição entre o planeta de provas e expiações que nós estamos, até o planeta de regeneração, e depois o outro, há esse intercâmbio. Mas para haver esse intercâmbio, ele nos diz que nós precisamos esquecer velhos hábitos negativos e nos sintonizarmos. E aí, na prece dele, ele diz o seguinte, eu tirei alguns flashes, ok? Aqui nos congregamos aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Aprendizes de boa vontade. Eles se colocam como aprendizes de boa vontade. E nós? Já estamos nos colocando como aprendizes? Acredito que sim, né? Porque se nós estamos estudando, estamos buscando nos aliar uns aos outros para ajuda íntima e para ajuda ao nosso próximo, aceitando Jesus como caminho, a verdade e a vida, com certeza nós já somos aprendizes. E eu, como professora, posso dizer que aprendiz tem aprendiz nota 10, nota 9, nota 8, e assim por diante, não é? Então, essa escala, essa nota, cada um de nós é que dá para nós mesmos. Não é o outro que vai dizer o quanto nós temos aprendido, adquirido, ou não temos aprendido, adquirido. É nós com a nossa própria consciência. Então, ele fala de aprendizes de boa vontade. Estamos de boa vontade, aprendendo, buscando o conhecimento e a prática. Depois ele fala, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Então, ele coloca que a responsabilidade de não seguirmos adiante mais céleres é responsabilidade nossa, de nossa imprevidência. Quer dizer, nós buscamos, nós plantamos e temos que colher. Se plantamos boas sementes, colhemos boas sementes. Se plantamos más sementes, temos maus frutos. E desse jeito, nós vamos seguindo a lei de ação e reação, de causa e efeito. Ele fala que nós temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Gúbio, né? Um instrutor, um benfeitor, um trabalhador da seara, já desencarnado, já aceito para o trabalho, ele se coloca como tendo um peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. É uma chamada de atenção para todos nós. Nós estamos nesse patamar aí. Ele afirma isso. E nós sabemos que pela
imperfeição, pelo grau de imperfeição que nós temos, nós não estamos longe disso daí. Nós já adquirimos, porque se nós já estamos no mundo de provas e expiações, com transição para o mundo de regeneração, alguma coisa de bom, com certeza, nós já temos. Mas nós precisamos nos preocupar com aquilo que ainda não temos, porque à frente de nós ainda existe mais 3 patamares, até chegarmos a ser espíritos perfeitos, não é? Então, nesse sentido, é que precisamos reconhecer as nossas aquisições e as nossas dificuldades. E ele também fala, mas confiamos em ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. O quanto de confiança nós já temos na providência de Deus? Quantos momentos de nossas vidas nós vacilamos e achamos que não está bom, poderia estar melhor? Muitas das vezes achamos que não temos proteção, que a proteção falhou. E nós sabemos que não é desse jeito. Nós temos uma rede de proteção ao nosso lado, ao nosso redor. Não é? Primeiro, a proteção de Deus, proteção de Jesus, proteção do nosso anjo guardião, proteção dos nossos espíritos benfeitores, proteção dos nossos amigos encarnados. Então, vejo que nós temos uma rede de proteção. E se nós falhamos, se nós erramos, se nós caímos, não é porque a rede furou, porque nós fizemos furo nessa rede. E ele fala, liberta-nos o Espírito, aí ele pede, né? Ele continua nessa prece, essa prece bonita, envolvente, e ele vai pedir para libertar os espíritos, libertar-nos dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Existem 2 possibilidades para evoluirmos. Ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor. E aí essa dor é o vulcão do sofrimento, porque nós não conseguimos ainda, neste grau evolutivo, irmos somente pelo amor. Estamos iniciando esse processo de saber amar, não de saber amar da forma egoísta que nós falamos que amamos, mas naquela fala de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então, nesse sentido, ele pede, né, para que Jesus possa ajudá-lo, para que Deus possa ajudar a sair desse cárcere que nós mesmos nos encarceramos nessas dificuldades todas. Então, ele ficou nessa oração tão envolvente, tão sincera, tão humilde, tão consciente, que é isso que nós precisamos, tomar mais consciência. Ele ficou todo iluminado. Raios de cor de diamante descia do alto até ele. Rubio, então, sentiu que estava na hora do seu trabalho, sentiu que estava na hora de ser instrumento do trabalho de Deus. E, juntando com a ambiência, juntando com as vibrações do ambiente, ele pediu ao André para conduzir a reunião e ficou a um canto, se preparando, e a espiritualidade maior o preparando para que ele pudesse doar fluidos para que a benfeitora Matilde se materializasse e se mostrasse para toda a Assembleia e para que falasse à Assembleia daquilo que vinha ao seu coração. E aí, Matilde foi chegando, né? E se apropriando daqueles fluidos até se mostrar a todos. E ela pretendia falar algo aos presentes antes de se encontrar com Gregório. Então, nesse sentido, é que Matilde veio, conseguiu se materializar, não é? E aí veio falando para nós. E o ensinamento de Matilde é maravilhoso. Eu me dei ao direito de pegar algumas perguntas que ela fez, no sentido de nos chamar a atenção, acho que ela estava chamando a atenção da Assembleia, que ali estava, e nós vamos nos colocar como presentes nesta Assembleia e buscar intimamente responder às perguntas que Matilde fez para aqueles que estavam ali.
Lembrando que ela estava falando para uma assembleia de desencarnados que estavam se preparando, buscando o aprendizado para mais tarde eles reencarnarem. Então, ela estava falando para eles. Mas as perguntas servem para nós, porque em algum momento de nossas vidas, nossa vida espiritual, nós estávamos participando de uma assembleia tipo essa, em que os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, estavam nos preparando para esse reencarne. E, nesse sentido, as perguntas que servem para eles também servem para nós. Então, em vez de eu ficar falando do que Matilde falou, né, vamos centralizar um pouco nessas perguntas que ela fez. E ela começou antes de fazer essa pergunta, ela veio falando da hora que eles estavam esperando para o recomeço e querendo dar para eles alguma orientação, alguns conselhos para que pudesse ser. Imaginemos, então, que nós passamos por isso e nós reencarnamos. Então, essas perguntas servem para nós para saber, será que estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer? Será que nós estamos conseguindo colocar em prática os nossos desejos? Porque ela fala assim, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à espera do recomeço. Abençoado, nossa reencarnação é um abençoado retorno, mesmo que seja muito difícil para nós, né? Mas foi aquilo que nós desejamos, foi aquilo que nós escolhemos. E a gente lê na literatura espírita que, nesse planejamento espiritual, os mentores, às vezes, querem demover de nós a ideia de buscarmos certas ações, ou certos estilos que pode nos complicar, ao invés de nós nos ajudar. E aí a gente bate o pé e diz que a gente está arrependido, que a gente está preparado para essa espera de recomeço. E, no entanto, ela fala, não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Não é? E essas aquisições de virtudes iluminativas, no entanto, não constituem serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para outro. A nossa encarnação, ela é breve em relação ao tempo, né, de nossas vidas espirituais. Mas o tanto de que nós vivermos nesta encarnação não vai ser de uma hora para outra. Vai ser um aprendizado, uma tarefa árdua. Por quê? Porque dentro de nós existe o homem velho e o homem velho voltado para os nossos vícios. E o homem novo, esse, que se dispôs lá no plano espiritual a retornar à Terra e fazer o melhor que pudesse. Não é? E aí ela nos fala assim, somos cada qual de nós um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, ainda atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. Então, nós atraímos com o quê? Com o pensamento. O pensamento é energia. E nós somos pensamento. Os outros não vão descobrir aquilo que nós estamos pensando, mas a nossa energia mostra o que realmente somos. E aí ela fala que a criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos. Então, essa energia que nos serve. Muitas das vezes nós nos sentimos tristes, abatidos, e aí a pessoa olha para nós e fala assim, você hoje não está bem. Muitas pessoas são transparentes, umas mais, outras menos, e aquelas que são mais transparentes mostram no próprio semblante, no seu próprio corpo, né, o que ela está sentindo realmente. E aí ela fala, né,
se nós estamos expedindo raios de vida superior ou inferior que nós emitimos. Olha a nossa responsabilidade. Ela fala tanto os encarnados como os desencarnados, não é? E aí a gente pensa que ela fala que muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Lógico que nós viemos à Terra para melhorar. E com certeza, nesta encarnação, somos melhores que na encarnação passada. Né? A gente lê na literatura, nós somos hoje a melhor versão. Então, no sentido de que já não fazemos mais certas coisas que nós fazíamos no passado. E isso é bom, com certeza é bom. Isso acontece, realmente acontece, porque nós evoluímos, pouco ou muito, mas evoluímos. Nós não vamos regredir, nós podemos estacionar, mas quem garante que aqueles que nós achamos que estão estacionados, eles não estão se melhorando tão bem? Nós não temos que preocupar e nem julgar o outro, temos que ter preocupação conosco mesmo. Né? E aí ela começa as perguntas. Primeira pergunta: de que vos valeria o retorno à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Então, nós já trazemos conosco o que é certo e o que é errado. Não é? Não é o que é certo e o que é errado no olhar do outro. É o que é certo e o que é errado de acordo com o que está na nossa consciência. E o que está na nossa consciência? A lei divina. E aí, quando a nossa consciência nos diz dos nossos desacertos, muitas das vezes nós não ouvimos. Eu costumo dizer que a consciência grita: você está num caminho equivocado. E a gente continua persistindo neste caminho equivocado. Então, ela vem e nos fala da consciência que nós devemos ter da justiça divina. Outra pergunta: o que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos entregarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? Nós temos, então, o esquecimento e agradecemos por este esquecimento. Muitas das vezes a gente fala assim: mas se eu soubesse o que eu fui no passado, eu mudaria as minhas atitudes agora. Será? Ou agravaria mais ainda? Mesmo tendo o esquecimento pelas nossas tendências, se olharmos para dentro de nós mesmos, fizermos uma análise honesta, não é? Nós vamos já perceber o que nós fizemos de desacertos lá atrás. Isso já nos emperra, isso já nos dificulta. Imagina, então, se soubéssemos de tudo. Então, o esquecimento, ele é amigo nosso, não é? E aí a gente precisa, além dele, nos integrar a responsabilidade, porque a responsabilidade é que nos ajuda nessa caminhada. Quando nós estamos buscando caminhos e encontramos uma encruzilhada em que nós encontramos dois caminhos, com certeza a nossa consciência vai mostrar qual é o caminho melhor a seguir. Mas e nós? Se nós tivermos responsabilidade, nós vamos ser capazes de identificar o que os nossos amigos espirituais e a nossa consciência quer de nós. Mas, se nós nos voltarmos, nos deixarmos levar pelas tendências negativas que ainda temos, escolhemos outro caminho. E, com isso, nós nos desviamos e nós ampliamos o tempo em que nós precisamos nos melhorar. E a gente vai continuando as perguntas dela. Né? Contudo, já armazenastes, e aí ela vem e nos fala que nós conseguimos a chance de reencarnar à custa de generosas intercessões. Olha que interessante, né? E a gente aí já falou um pouco do planejamento espiritual. Quem estava junto a nós no planejamento espiritual? Com certeza aqueles que nos querem bem e que desejam o melhor
para nós. Por isso, eles nos aconselham, por isso eles nos ajudam, eles nos mostram qual é o melhor estilo de vida que nós devemos levar. E aí ela fala, contudo, outra pergunta, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Ela está perguntando isso para os espíritos desencarnados, prestes ao reencarne, ao retorno. Mas se nós, que já estamos na carne, será que nós já adquirimos suficiente força para esquecer os males que nos foram e que foram causados? Por quê? Porque nós somos influenciados positivamente e negativamente. E nessa influência negativa, ela não é de graça, ela não é à toa, ela não é castigo divino, mas sim colheita daquilo que nós fizemos. E aí, quando nós tratamos aqueles que nos influenciam negativamente apenas como obsessores, nós estamos minimizando os nossos erros do passado. Porque os nossos obsessores são nossos antigos companheiros, parceiros, comparsas, e que, de alguma forma, em algum momento do caminho, nós os deixamos, nós os abandonamos, a própria ilusão. E eles, mantendo essa ilusão, nos colocam na condição de inimigos deles. Nós não somos inimigos, nós somos só aqueles que, em algum momento, vieram buscar os conhecimentos adiante. Então, nesse sentido, nós não somos coitados, nós somos espíritos endividados, buscando luz. E nós precisamos, então, envolver os nossos companheiros que nos influenciam negativamente nessa busca pela luz, porque é a luz que vai nos ajudar a seguir em frente. Não é? Outra pergunta. Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Então, nós viemos à Terra para retificar aquilo que nós fizemos. E aí essa retificação, ela pode se dar através do amor, ela pode se dar através da dor. Quando nós não conseguimos seguir pelo amor, a retificação vem através da dor. E aí, na hora da dor, é que nos mostramos o quanto já estamos na certeza da proteção divina e que vamos vencer, ou quanto estamos desanimados. Eu vi um dia desse, eu li uma fala que falou muito de mim. A fala é a seguinte: quando nós estivermos diante do problema, de uma dificuldade, qual é a solução? Qual solução nós encontramos para isso? Sentar e chorar ou chorar e andar? Seguir em frente na caminhada. É a nossa escolha. Né? E ela pergunta de novo, faz outra pergunta. Fortaleceste o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias. Aflições nós vamos ter, né? Porque o próprio Jesus nos diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aflições nós vamos ter, e às vezes é até benéfica, porque nos move, nos tira da acomodação, mas é a aflição que nos faz interiorizar, que nos faz chorar à beira do caminho, não é a positiva. E ela vem falando disso. Outra pergunta. Aprendeste a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Os poderes das trevas existem? Sim, existem. Nós sabemos disso. Precisamos respeitar esse poder no sentido de termos consciência que ele existe. Mas ela nos convida a servir como cordeiro divino. Quer dizer, pegar o exemplo de Jesus para que a gente possa vencer a nós mesmos, não é? Porque o poder das trevas começa dentro de nós mesmos, por esse homem velho ligado ao vício,
mas que a gente acaba entrando e se deixando levar pela influência negativa. E ela nos convida a estar junto com o Cordeiro Divino, junto com Jesus, para que a gente vença. Outra pergunta. Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Porque nós pedimos a intercessão, né? Nós pedimos a ajuda. Mas e nós? Estamos ajudando ao outro? Ou queremos só essa ajuda e ficamos só dentro de nós mesmos? Ela está perguntando isso para os reencarnantes, e nós estamos trazendo para a nossa vida e pensando se nós queremos auxiliar os nossos companheiros do jeito que nós pedimos ao Pai que nos auxilie. Outra pergunta. Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? A gente observa nos capítulos anteriores, e também nesse nós vamos ver, que o trabalho lá, a outra dimensão, também existe. E é através do trabalho que a gente consegue a ajuda daqueles que estão junto a nós, nos protegendo, nos amparando. Mas ele precisa ver a nossa boa vontade, tanto lá quanto aqui. Por isso ela pergunta, que boas obras já efetuaste a fim de rogar novos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas providências vindouras? Nós contamos com quem? Nós contamos com o nosso anjo guardião, com nossos espíritos protetores, com Jesus, mas nós estamos sintonizados com eles para que a gente possa receber a ajuda. Nós temos outra passagem de Jesus que nos diz: batei e abri-vos, não é? Então, é necessário que façamos a nossa parte, bater a porta. É necessário nós buscarmos para que assim nós possamos receber. E é isso que ela pergunta, não é? Com quem contais? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Nós não podemos colher se nós não plantarmos. Vou colher na lavoura do outro. Ninguém consegue colher da lavoura do outro, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Outra pergunta. Essas perguntas, ficaram assim, né? Ficam na nossa mente, no nosso consciente, no nosso subconsciente, como aguilhão, né? Mas ela não está aqui fazendo as perguntas como aguilhão. Ela está aqui fazendo as perguntas como orientação. Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã, no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto. Então, ela está perguntando para eles e está perguntando para nós. Nós conseguimos vencer os raios da cólera, da inveja ou do ciúme? Será que já conseguimos vencer isso? Será que já estamos trabalhando dentro de nós a serenidade diante das dificuldades, diante das situações que nos colocam em xeque? Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes de luz eterna? Nós queremos iluminação, mas a iluminação deve começar de nós mesmos. Já desse estávamos fazendo um estudo onde a gente estava falando da fala de Jesus, né? De brilhai a vossa luz. Então, se Jesus afirma para nós, para deixarmos brilhar a nossa luz, é sinal que nós temos luz. E aí, muitas das vezes, a gente se coloca menos do que a gente é e diz que não tem nenhuma luz. Então, se nós não temos nenhuma luz, como é que Jesus disse para que brilhasse a nossa luz? Então, é nesse sentido que eu acho que ela também está nos chamando a atenção. Abrir o próprio coração às correntes de luz eterna, para que assim a gente possa, buscando essa luz, fazer com que a luz interior aumente.
E eu gosto de brincar sempre, quando a gente vê essa afirmação de Jesus, né? E a gente pensa assim, qual é o grau da minha luz interna? Aí cada um analisa e pensa, né? Alguns me falaram, a minha luz interna é do tamanho de um fósforo, mas na escuridão, a luz do fósforo nos ajuda. Então, já somos luz. Mas nós já podemos ser mais do que um palito de fósforo. Então, vamos ser uma vela, e aí várias velas juntas, quanto de iluminação faz. E aí, de etapa a etapa, nós vamos para a luz de uma lanterna, a luz de um holofote, até chegar à luz do sol, como Jesus. Mas, para isso, nós precisamos das pequenas etapas. Vamos, então, pelo menos ser a luz de uma vela. E se juntando a outras velas, vai iluminar cada vez mais onde nós estivermos. Não é? Outra pergunta. Permaneceis convencidos... não, desculpa, nós já passamos por essa. Ignorais, acaso, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um tempo carnal na terra? Então, ela está falando para eles que vão receber a bênção carnal. E para nós que já recebemos? Que valor nós estamos dando para esse nosso tempo na carne, que lá atrás nós recebemos de presente divino? Olha, é difícil a gente falar e a reencarnação no presente diante de tantas dificuldades. Mas a escolha é nossa, porque é presente divino. Não é? E uma última pergunta. Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e maternidade no mundo em vosso favor? Então, para reencarnarmos, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Ainda não tem outra forma de se reencarnar. E esse pai e essa mãe é escolhido no nosso planejamento espiritual. Por que será que eles aceitaram nos trazer ao mundo? O que fizemos? Que ligação nós temos com estes espíritos? E aí, quando pensamos que nós temos várias encarnações, já pararam para pensar que nós tivemos vários pais, várias mães, e que muitos deles não são dessa encarnação, mas estão a nos proteger, a nos amparar, porque o amor, ele amplia as relações. Então, se o amor divino, se o amor verdadeiro amplia essa relação de amor, né? Essas nossas relações, nós temos também aqueles que, nesta encarnação, nós não conhecemos, mas que estão lá no mundo espiritual, torcendo por nós. E aí, quando Matilde terminou, né, a sua fala, parou, ou melhor, não terminou, parou, veio uma pessoa e pediu, e um senhor que disse que foi duplamente homicida. E o que ele deveria fazer? Porque ele estava quase perdido na sua consciência, estava se sentindo culpado. E aí Matilde tomou a palavra e explicou a ele e a todos os presentes que agir no bem continuadamente e através da reencarnação, aos poucos começará a recolher as bênçãos de paz e luz que a alma dele e de tantos necessita. E ainda veio uma outra pessoa, um outro espírito, preparando na sua reencarnação, que é de uma mulher que abusou dos seus sentidos. E, quando encarnada, não honrou o lar, desonrou o marido, mas a comunidade da época não ficou sabendo. E ela se arrependeu. Ela desencarnou e se arrependeu. Mas ela vive sem paz. O que ela poderia fazer para buscar essa paz? E aí Matilde esclarece para ela, para todos nós, que na esfera espiritual ajudará muitos que padecem também de abusos e assim adquirir méritos para alcançar o direito à reencarnação, a uma nova oportunidade de aprendizado. Então, nesse ponto, tanto para ela quanto para aquele senhor que foi homicida, ela deu o roteiro de nos melhorarmos, de cuidarmos, acalmarmos o nosso coração, trabalharmos melhor através do trabalho, através do
auxílio ao outro. Porque nós, encarnados, nós paramos para pensar que quando nós nos colocamos no auxílio do outro, as nossas dores, elas são diminuídas. Muitas vezes a gente até esquece daquilo que a gente está passando para poder ajudar o outro. Esse é o caminho que Matilde está trazendo para nós. Este é o caminho que Jesus traz para nós. Não é assim? E aí, finalizando a palestra dela, ela ainda falou que fora do corpo físico, que não tem a ilusão de, de terem facilidades. Então, ela está falando para os reencarnantes e reforça em nós a ideia de que nós não viemos aqui a passeio. Não viemos para sofrer necessariamente, porque nós podemos cobrir a multidão de pecados com o amor. Mas, como ainda somos espíritos imperfeitos, nós sofremos também. Não é? E ela fala: a lei é igual para todos, encarnados e desencarnados, e para colher os bons frutos que comecemos agora a espalhar o amor e a paz. Com esse recado, ela termina o capítulo. E com esse recado, eu vou deixar esse tempo que tá faltando aí para a gente conversar um pouco. Obrigada pela atenção e vamos conversar um pouco. Eva, antes de qualquer conversa, eu gostaria de parabenizar você pelas excelentes reflexões e práticas que nos trouxe. É um trabalho, né? É o que a gente deve fazer. Não estou dizendo que eu faço, não, né? Mas estamos todos nós tentando. Chico, Lena. Pego carona nas palavras do Eugênio, né? Um estudo super sensível, profunda, muito profundo, com lições profundas e realizado dessa maneira fraterna, com uma palavra bem simples para que todos possam entender, né? E com muito carisma, com muita meiguice. Então, agradeço demais as suas reflexões. Foi um estudo muito bom, maravilhoso. Parabéns, Eva. Muito obrigada por ter você aqui conosco e estamos te aguardando para próximos estudos. Então, Eva, aproveitando a carona do Eugênio e da Helena, também te parabenizar, né? Porque esses capítulos do livro Libertação são capítulos bastante grandes, né? E você conseguir sintetizar eles de uma forma tão sublime, tão carinhosa, né? Trazer a essência do capítulo e compartilhar conosco, tá? Foi muito proveitoso, com certeza, bastante reflexões para a gente meditar, né? Agora à noite, né? E ver, né? O que que a gente pode colocar de imediato em nossas vidas, né? Então, gratidão, tá, amiga? Que Jesus te ilumine, que Jesus te ampare, te proteja. Aproveitando aí também, falar que a Eva estaria na semana, sem ser a próxima outra, com a gente. Mas aí houve um imprevisto, ela não vai poder estar, tá? Então, eu já vou disparar né, o convite para o livro Entre a Terra e o Céu, tá? Então, Eva, gratidão mesmo, tá? Fica com Deus, que Jesus continue iluminando a sua mente, que seu mentor espiritual continue te dando todas essas possibilidades para você divulgar sempre a doutrina espírita, né? E conforme seu amigo falou em conversa com você, né, que deixou de ser espírita por causa, né, das obras de André Luiz, a gente só tem a lamentar, né? Que a obra de André Luiz, com certeza, foi a continuidade das coisas que Kardec não pôde concluir à sua época, né? Então, André Luiz veio, né, juntamente com toda essa pleiade de irmãos, né, aprofundar esses estudos. Você vê se a gente mergulhar dentro de um estudo, conforme você fez aí, com seriedade, com profundidade, com amorosidade, olha quantas lições que a gente tirou disso. Isso está ofendendo as obras de Allan Kardec? Tem alguma coisa contra as obras de Allan Kardec? Pelo contrário, veio dar mais sustentabilidade a uma obra que já estava com suas bases fincadas no chão.
Então, minha irmã, só te agradecer mesmo. Mais alguém gostaria de falar? A Yara está sem som. Não está saindo som, Yara. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Não, é só para dizer a Eva também agradecer o estudo maravilhoso que ela fez e também dizer que eu achei fantástica, assim, fantástico, né, o fato de você ter trazido as perguntas que a Matilde faz, porque assim é tão esclarecedor, nos faz refletir bastante, então muito bom, gostei muito. Parabéns, Eva. Muito obrigada. A Paula está aqui no chat agradecendo a você, Eva, dizendo que foi muito esclarecedor o seu estudo e bem interessante. Mais alguém? Lena, está fechado o seu áudio. Não, eu tive a impressão que a Ana Paula ia abrir o microfone. Vai abrindo. Não? Não. Então, minha amiga Eva, tudo que eu iria falar, né, o Eugênio, a Helena, o próprio Chico e a Paula colocou, né? Da sua maneira de ver, com tanta simplicidade, essas advertências que Matilde traz para a gente, né? Ao reencarnarmos, né? E muitas vezes, naquela primeira questão dela, em virtude do esquecimento do passado, nós esquecemos as próprias lições que viemos fazer aqui, né? Muitas vezes, em tudo que a vida material do planeta nos oferece de facilidade, nós acabamos deixando em segundo plano a tarefa espiritual. Não é que a gente não possa viver o mundo, né? Mas saber, como Jesus falou, estar no mundo sem ser do mundo. Então, muito obrigado, Eva, né, por tudo que você trouxe de reflexão para todos nós. E estamos com você nas próximas edições. Eu vou convidar o Brígido para que ele faça a prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade, quanto conhecimento, Senhor, obtivemos nesta noite através da narrativa de nossa irmã Eva. Quantas coisas boas aprendemos, quantas coisas maravilhosas foi nos dita, e que possamos cada vez mais levar este aprendizado para frente, para podermos cada vez mais seguirmos o teu caminho. Que possamos sempre, Senhor Deus, armazenar suficiente força, como estava nas preces de Matilda, poder suficiente força para esquecer todos os males que nos foram causados, que possamos reconhecer os nossos erros, que possamos ter sempre o amor ao nosso irmão, que possamos ter sempre uma luz acesa, por pequena que ela seja, para iluminarmos cada vez mais, sermos iluminados também. Muito obrigado, Senhor. Nos dá uma noite tranquila agora, um sono reparador, uma semana tranquila, uma bênção para todos os irmãos que não puderam comparecer aqui neste cenário e estarmos juntos outra vez. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai de amor e bondade. Muito obrigado por tudo e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Brígido. Lembrando que semana que vem nós estaremos com Felipe Mascarenhas, mais uma vez, no capítulo 19.